Eu não sei se vocês acompanharam, mas recentemente viralizou uma série de fotografias feitas para Vanity Fair, que é uma revista de moda aí, de tudo que está em torno do universo do Donald Trump, né? Do governo do Trump especificamente. Então, chefe de gabinete, secretário de Estado, cara, um monte de gente foi fotografada para uma reportagem da Vanity Fair, que foi dividida em duas partes, e as fotos ficaram sensacionais. Na minha opinião, as fotos ficaram geniais e eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos o que está acontecendo, tá? O fotógrafo é esse artista aqui chamado Christopher Anderson. O último post dele aqui no Instagram é falando especificamente sobre essas fotografias, né? Eu queria ler com vocês o texto que foi traduzido aqui pelo Google Tradutor mesmo, porque eu achei que ficou muito legal só para dar o contexto. Vamos lá. Para ser sincero, eu estava hesitante em aceitar a tarefa da Vanity Fair. Eu fui convidado para fotografar o governo Trump para uma revista. Presumi, erroneamente, que me pediriam para usar o meu chapéu de fotógrafo de celebridades. A minha sensibilidade jornalística simplesmente não se sentiria confortável retratando políticos da mesma forma que fotógrafos de celebridades fizeram em portfólios semelhantes de governos anteriores. Não para esse assunto, não para esse contexto. Para minha surpresa, a diretora criativa global me garantiu que esse não era o trabalho. O trabalho era trazer a minha sensibilidade como jornalista e enxergar o assunto com um olhar imparcial e não como um fotógrafo de celebridades. O trabalho não era fazer ninguém parecer bem ou mal. A minha missão era comparecer e fotografar com honestidade e reflexão. Jennifer me convenceu de que eu teria essa liberdade e que o meu DNA como jornalista era a qualificação mais importante. Seria um enorme desafio e uma grande oportunidade. Eu também o via como uma imensa responsabilidade. A internet parece chocada com a escolha de não retocar nenhuma imperfeição ou ruga. É chocante para mim que o mundo espere que a realidade seja removida de uma fotografia. A minha intenção não é zombar ou fazer comentários depreciativos. Eu gostaria de me considerar um observador impávido, porém crítico. Essa questão de um olhar imparcial me pegou muito, porque não existe imparcialidade em arte. Esse fotógrafo, a escolha das lentes, a escolha de não retocar, tudo isso é uma escolha crítica, é uma escolha política, né? Então isso aqui é um texto meio que panos quentes para que ele não receba tanto hate dos trumpistas, né? Dos MAGA, mas com certeza isso foi um ato político de certa forma. Especialmente porque todas essas fotos, pelo menos a maioria delas, me parecem muito como uma sátira quase, né? É uma sátira do que está acontecendo e tentando mostrar de uma forma muito crua esses políticos, né? Então, eu falo que é uma sátira porque em vários momentos a escolha do enquadramento e a escolha das lentes faz com que esses personagens aqui sejam diminuídos de certa forma, né? Eles não são glamorizados em nenhuma forma. Então, essa foto aqui, por exemplo, é um exemplo maravilhoso disso, né? Essa foto é da Suzy Wiles, que é ex-chefe de gabinete do Trump, né? Ela acabou de sair falando que o Trump tem tipo impulsos alcoólatras, uma coisa assim, né? Mas enfim, esse retrato aqui, ele é um retrato extremamente cru, né? Com a maquiagem da Suzy meio borrada, com esse close muito absurdo, esse olho meio esbugalhado, né? A escolha dessa foto, que pode ter certeza que ela é uma foto entre milhares de outras, é um ato muito político e eu achei maravilhoso, cara. Eu achei maravilhoso. Essa aqui também é uma outra foto da Suzy, né? Mas tem outras fotos de outros políticos que seguem meio que esse padrão. O jeito que ela é diminuída nesse enquadramento é maravilhoso. Primeiro, ela tá como grande parte da imagem, ela tá na metade inferior da peça, né? A gente tem um grande teto sobre a cabeça dessa personagem, né? E colocar ela ao lado de uma moldura muito grande desse quadro, que é gigantesco, colocar ela ao lado dessa porta, que é uma porta muito maior do que a gente está acostumado, né? Em casas convencionais e tal, é uma porta muito alta, né? Um pé direito muito alto. Colocar essa personagem encostada na parede faz com que ela fique muito diminuída no entorno dela, entendeu? A escolha também de colocar ela do lado do interruptor, encostada na parede, é uma parada. Sabe, essas escolhas, pra mim, elas são tão, tão geniais pra colocar a visão artística dele, né, e a visão crítica dele em cima dessas fotos. Eu achei maravilhoso. Tem vários desses closes, né?
Nesse caso aqui, esse aqui é o J.D. Vance, que ele é o vice-presidente dos Estados Unidos, tá? Além da foto original que ele tirou, ele deve ter cropado ainda mais essa foto para ficar muito próximo, né? Para fazer com que a gente sinta os poros dessas pessoas, né? Que muitas vezes parecem completamente artificiais, tanto pelo discurso quanto pela maquiagem na televisão e pelos filtros e tal. E aqui ele tá completamente nu, digamos assim, né? Sem mostrar o corpo, ele ficou nu nessa foto. Eu achei maravilhoso. Essa foto aqui também é muito boa, se não me engano é do Marco Rubio, posso estar enganado, mas eu acho que é o Marco Rubio, que é o secretário de Estado lá dos Estados Unidos, né? E é uma escolha muito interessante porque é uma foto bem desbalanceada. A gente tem uma distribuição estranha de pesos nessa foto e ela tá levemente inclinada ainda para reforçar essa sugestão de desbalanço, né? De falta de balanço, saca? Então, além da linha do horizonte, ela tá inclinada, levemente inclinada, parece que ele tá caindo para frente, sabe? Pela posição dele, né, com a cabeça meio baixa e tal, faz com que a gente sinta que ele tá quase num navio, sabe? Ele tá meio que como se ele estivesse afundando num navio, será que era essa a ideia? Pode ter sido uma coincidência, mas que ficou sensacional também a escolha dessa foto para retratar o governo Trump, eu achei maravilhoso, né? Tem outras fotos que são, assim, tem uma ironia por si só, né? You are the greatest, assinado pelo Donald Trump. E tem outras fotos também muito interessantes, essa aqui é o Marco Rubio com certeza, né? O enquadramento dessa foto também é muito interessante, a gente não vê aquele ambiente maquiado, todo perfeito, né? A gente vê um ambiente muito natural, digamos assim, né? O abajur está levemente inclinado, eles não estão perfeitamente alinhados. A gente tem uma bandeira dos Estados Unidos cobrindo aqui uma cadeira, uma poltrona, né, que está meio amassada, porque alguém acabou de sentar, provavelmente. Ela tem um vaso atrás dela que ninguém fez nem questão de tirar, sabe, para ficar o mais natural possível, na melhor escolha das palavras. Esse cara aqui é o Stephen Miller, que é o conselheiro de segurança interna dos Estados Unidos. Ele também na parte inferior do quadro, né, na metade inferior do quadro, e ele tá dividindo o quadro com uma pintura de povos nativos dos Estados Unidos, né, que também é uma ironia muito interessante, é um contraste muito interessante por toda a questão da política anti-imigrantes que o governo Trump tem, né, e enfim, cara, muito legal, não sei se vocês tinham visto, essa aqui, cara, ficou muito até meio chocante, né? Que é a Caroline Leavitt, que é a secretária de imprensa, porta-voz do governo Trump. A gente consegue ver os buracos da agulha do botox que ela fez, assim. E a gente vê os buracos e as marquinhas meio vermelhas ainda, como se tivesse sido feito de uma forma meio recente. A gente vê essa maquiagem meio estranha, levemente laranja no nariz dela, que tem toda aquela conexão também com o próprio Trump, né? Por ter a pele completamente laranja, né? A gente vê até o lápis que ela passou na sobrancelha. Enfim, cara, retrato assim que gera um certo estranhamento, né? Esse aqui também é um retrato que me gerou muito estranhamento do Stephen Miller, que, cara, até a escolha da luz mais dramática, essa face dele meio cansada, a escolha de uma escala de cinza para essa foto e esse alto contraste, quase como se a foto tivesse sido meio desbotada, parece que é uma fotografia ali tirada, sei lá, nos anos 20, sabe? Uma parada meio antiga que já desbotou, tem todo um significado. Se me falasse que isso aqui era um político alemão ali no auge da Segunda Guerra Mundial, eu não duvidaria. Eu até acreditaria se isso aqui tivesse em livros de história, né? A escolha estética de todas essas fotos contradiz muito o próprio texto do Christopher, que é o fotógrafo, né, que foi contratado para fazer essas fotos. Então, por isso que eu achei sensacional. O discurso dele não é muito combativo, é um discurso de panos quentes e tal, mas eu acho que no contexto ali de talvez ele não querer tomar um tiro, talvez, não querer provocar demais ali os MAGA, faz até sentido em prol da segurança dele, né?
Mas enfim, cara, eu achei maravilhoso. Não sei se vocês conheciam o trabalho desse fotógrafo. Eu não conhecia, definitivamente. Eu fiquei sabendo porque isso tem estourado aí, especialmente em canais dos Estados Unidos, né? Tem uma entrevista muito interessante que eu recomendo que vocês leiam no Washington Post com esse fotógrafo, e ele reforça um pouco do que ele disse nesse texto, então parece que é um texto já meio ensaiado que ele quis trazer. Mas as fotos de celebridade, as fotos mais artísticas dele, são sensacionais. Fica aí a minha recomendação para vocês conhecerem, seguirem o trabalho dele e se inteirarem dessa parada. Se vocês olharem para alguma dessas fotos que eu mostrei para vocês, agora vocês talvez entendam um pouco melhor o contexto. E aí você pode até falar pro teu amigo numa conversa de bar, explicar o porquê que essas fotos são tão interessantes, o porquê que a gente sente uma estranheza quando a gente olha para essa foto aqui. Linha do horizonte inclinada, tudo meio torto, a pose do personagem também com a perna aberta, assim, como se ele estivesse saindo de um tapete para pular no outro, sabe? Tem todo um storytelling nessas fotos que eu achei sensacional. Eu tô fazendo esse vídeo aqui meio de improviso, eu quero saber de vocês tinham visto essa foto? Comenta aqui embaixo, não se esquece de conhecer a nossa área de membros também, que a gente tem vários aulões que a gente fala sobre composição, a gente fala sobre vários artistas muito legais. É um monte de aula que eu recomendo que vocês deem uma olhada aí. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno update aqui. Um beijo pra todo mundo, até a próxima e tchau, tchau!